Paz e bem a todos. Seguimos a nossa jornada quaresmal, né? Com nossos estudos e reflexões sobre a natureza demoníaca, né? Segundo o Padre José Antônio Fortear. E hoje nós trabalhamos, né? Iremos trabalhar aqui a questão 7, que é a segunda pergunta. Quais são os nomes dos demônios? Responde Padre José. Satã é o mais poderoso, inteligente e belo dos demônios que se rebelaram. Chama-se Satã ou Satanás no Antigo Testamento. Sua raiz primitiva significa atacar, acusar, ser um adversário, resistir. Satã significa adversário, inimigo, opositor. Diabo é como o Novo Testamento chama Satã. Diabo vem do verbo grego diabolo, acusar. As pessoas usam a palavra diabo e demônio como sinônimos, porém a Bíblia não. A Bíblia sempre usa essa palavra no singular e se referindo ao mais poderoso deles. A Sagrada Escritura também a chama de acusador, o inimigo, o tentador, o maligno, o assassino, desde o princípio, o pai da mentira, príncipe desse mundo, a serpente. Beelzebul. Normalmente esse nome é utilizado como sinônimo de demônio. Provém de Baal-Zebul, que significa Senhor das Moscas. Aparece em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Lilith aparece em Isaías 34, 14. A tradição judaica o considerou como um ser demoníaco. Na mitologia mesopotâmica, é um gênio, com cabeça e corpo de mulher, porém com asas e pés de pássaro. Asmodeu aparece no livro de Tobias. O termo procede do persa Asmo, da Eva, que significa espírito de cólera. Seirim, nome que aparece em Isaías capítulo 13, 21, e também no livro do Levíticos 17, 7 e em Baruque 4, 35. E se pode traduzir como os pêndulos, ou os peludos. Os peludos. Deriva do hebraico sair, que significa peludo ou bode. Demônio do grego daimon, que significa gênio. Na mitologia greco-romana não era necessariamente uma entidade maléfica. Porém, no Novo Testamento, esse termo sempre é usado para designar seres espirituais malignos. Belial ou Beliar, da raiz Baal, que significa Senhor. Aparece, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 6, 15. Apolion significa destruidor. Aparece em Apocalipse, capítulo 9, 11. Sobre ele diz que seu nome em hebraico é Abaddon, que significa perdição, destruição. Lúcifer é um nome extrabíblico, que significa estrela da manhã. A imensa maioria dos textos eclesiásticos usa o nome de Lúcifer como sinônimo de demônio. Entretanto, o padre Gabriele Amorti considera que é o nome próprio do demônio, segundo a importância na hierarquia demoníaca. Sou inteiramente da mesma opinião, diz Padre José, e o que conhecemos pelos exorcismos nas confirmaria que Lúcifer é alguém distinto de Satã. O nome se origina por ter sido um anjo de natureza especialmente privilegiada nos céus angélicos, antes de se rebelar e se deformar. Alguns traduzem o nome de Lúcifer como o que porta a luz. Essa tradução é errônea, já que a palavra em latim era Luciferius. A título de curiosidade, direi que em um exorcismo um demônio revelou que os 5 demônios mais poderosos do inferno eram nessa ordem: Satã,
Lúcifer, Beelzebub, Belial, Meridiano. É segura essa hierarquia? Pergunta Padre José. Só Deus sabe. O que é certo, e o sabemos pela Sagrada Escritura e pelos exorcismos, é que cada demônio tem um nome dado por Deus, e que expressa a natureza de seu pecado. Outros nomes diferentes de demônios ditos por eles em exorcismos são perversão, morte, porta, morada, etc. Outros, entretanto, dizem nomes que não sabemos o que significam: Elezedeu, Cobabe, Janzen, Exeli, etc. Em alguns livros de magos e bruxas colocam extensas listas de nomes. Essas listas inacabáveis são tão exaustivas como inventadas. Não tem mais valor que a imaginação dos seus autores, pois alguns não só oferecem a lista de nomes, mas também o número de demônios que o povoam o inferno. Essas descrições detalhadas das legiões infernais são puramente inventadas. Ir mais além dos breves dados das Sagradas Escrituras supõe adentrar no mundo de literatura, abandonando o terreno seguro e firme da Palavra de Deus. A teologia pode dizer muitas coisas acerca dos demônios, porém sempre de modo geral, trabalhando com conceitos. A teologia, ao trabalhar com essência, nada pode dizer sobre um demônio concreto. O autor de certa lista de demônios, tão exaustiva como inventada, disse que um deles, chamado Chapran, foi quem sugeriu a Satã que ateasse fogo no céu, porém foram arremessados ao inferno, antes que cometesse tal ato vil. Disse também que esse demônio está eternamente encarregado de manter acesas as chamas do inferno. Não há mais o que dizer a tal inventor de mitos, além de aconselhar-o a ler esse livro, onde descobrirá que não há forma de atear fogo no céu, nem há maneira de manter acesas as chamas do inferno. Até a próxima.